Passou 6 minutos. Vamos iniciar então a nossa reunião de estudos desta manhã de sábado. E eu digo gratidão, Senhor, gratidão aos bons amigos espirituais, nossos benfeitores, que estão sempre ao nosso lado, na torcida para que a gente dê certo, para que a gente consiga modificar algumas encrencazinhas que a gente carrega. E a gente agradece a dedicação, a benevolência que esses amigos espirituais têm conosco. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pelo seu Evangelho, ao André Luiz por essas lições que nós estudamos todos os sábados e com as quais nós tiramos tantos aprendizados. Que esses aprendizados nos motive cada vez mais para a mudança interior, para que nós apreciamos mais essa reencarnação como um aprendizado, que a gente possa buscar a alegria de viver em cada momento de nossas vidas, que a alegria de viver representa que nós somos gratos a Deus, gratos pelos tantos bens que nós temos no dia a dia. Que Deus possa nos amparar e que nós possamos ter uma manhã de estudo de muito aproveitamento. Que assim seja. Dona Lalinha, bom dia. Seu Sebastião, bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, Dilon. Já estava pensando, falei, o que aconteceu com o seu Sebastião e a Dona Lalinha hoje? Só eu que vou ficar, o Bastião vai voltar. Ah, então tá. Tá certo. Vamos. Escuta, o Adriano, como é que tá, Dona Lalinha? Vai estar ótimo, Odilon. Vai sair dia 12 agora. Ah, tá. No próximo sábado, provavelmente, ele já está aqui com nós. Oba, eu sempre mando para ele, mas ele não recebe. Eu acho que ele não deve ter celular lá, né? Não, ele não, lá no porão celular dele está aqui em casa, está desligado. Só para colocar meu irmão a par, o Adriano é filho da Dona Lalinha. Hoje o nosso capítulo é o 14, preparativos. Eu não sei se eu comentei, mas Os Mensageiros, ele vai sair o filme, sabe? Faz tempo que eles estão falando, vai sair o mês que vem, daqui 3 meses. Mas parece que tá havendo um trabalho, né, na filmagem lá e ele é meio complicadinho. Agora parece que falaram que vai sair o ano que vem. Quando sair, nós vamos assistir juntos. E daí eu vou descrevendo para a senhora, porque é a continuação do Nosso Lar, né? Chama até Nosso Lar 2 o filme. Nosso Lar ficou bom, né? Ficou muito bem feito o filme. Esse aqui também acho que vai dar certo. Esse capítulo 14, ele se trata aliás, até o capítulo 13, né? Ele trata da primeira parte do livro. O livro é dividido em 3 partes, né? Então esse é a terceira parte. Deixa eu mudar aqui que eu acho que eu coloquei o slide errado. Parar aqui e colocar o outro aqui. Que fala sobre isso. São os tópicos de conteúdo que eu quero aqui. Vamos ver se vai dar certo. Microfone para mim? O quê? Muito bem. Está desligado, atrapalhando. Desligar o que nele? Não é para desligar, não. Deixa ligado o som do microfone. Aí falou que é para apertar. Então tá bom, Odilon. Então ele é 3 partes, ó. O tópico de conteúdo dos mensageiros, né? Como eu estava dizendo. A primeira parte vai até o capítulo 3º. Então, nós vamos agora iniciar a segunda parte, que vai até o capítulo 32. Nessa parte aqui, então agora, ao invés de falar sobre as experiências das pessoas que passaram pela Terra, né? Que nós tivemos experiência de médicos, de médiums, de doutrinadores, e agora nós vamos passar para atendimento
aos encarnados. Então, os mensageiros, eles vão agora se dirigir à Terra para atender aos encarnados. Então, nós vamos ter uma outra experiência agora, um outro conhecimento, outros causos, né? Como diz assim, aqueles causos foi daquelas pessoas que vieram aqui para a Terra com a missão, que se prepararam, estão lembrado? Né? Teve um caso até de pessoas que prepararam durante 30 anos lá no Centro Mensageiro, reencarnou e não deu muito certo, né? Não conseguiu cumprir com a missão, com o compromisso assumido. Então, esse foi do capítulo 1 até o capítulo 13. Então, a testemunho dos médiuns desencarnados que, tendo partido do nosso lar com tarefas específicas, não conseguiram cumpri-las. No retorno, seus relatos, né, são muito pungentes, muito emocionantes, porque eles realmente mostram assim, muita preocupação e arrependimento pelo fracasso. E esclarece, né, cada uma daquelas situações lá são exemplos para a nossa vida. Para a gente ficar esperto, né, ficar alerta. Será que eu estou fazendo direitinho ou não estou fazendo direitinho? Depois, quando chegar lá no outro plano, vou ter que prestar conta daquilo que eu estou fazendo aqui. E a segunda parte que nós vamos começar hoje é a descrição de atendimentos prestados a encarnados e desencarnados pela equipe dos mensageiros do nosso lar. Então eles vão estar agora aqui na crosta terrena. Eles vão sair da colônia, nosso lar, e vão vir para a Terra. Ah, a Shirley não está ouvindo. Oh, que pena. Nem com fone de ouvido, nem no microfone. Muito bem. Mas hoje está... hoje nós estamos com os slides, né? Ela pode acompanhar pela leitura. E aí depois vai ter a terceira parte, que é a partir do capítulo 33, né? Esse nós... Capítulo 33, eu não vou falar muito nele, que ainda está um pouco longe, né? Mas agora nós vamos então para o capítulo 14 mesmo, que é o nosso tema de hoje. Vamos lá para ele. Capítulo 14, vamos nessa. Aí está ele. Esse aqui eu posso tirar, vamos lá. Então, esse capítulo, então, o Vicente, né, e o André Luiz são dois ex-médicos que estavam aqui na Terra, encarnados, né, com médium. Ambos chegaram lá no plano espiritual com algumas dificuldades e agora, então, eles vão começar o trabalho aqui na Terra. E aqui fala sobre, né, as conversas deles. É interessante a gente considerar, né, que no nosso lar, né, as conversas são sempre produtivas, sempre conversas. Cadê o Orlando? O Orlando saiu. O Orlando também caiu. Ah, não, eu não tô te vendo aqui, Orlando, mas você tá aí, né? Tá. Aqui apareceu aqui, mudou um pouco o layout aqui, eu não percebi. Muito bem. Então, eles estavam andando, os dois, né, e conversando sobre meditações. Então, as conversas lá são sempre produtivas, sempre conversas muito elevadas. Se alguém fala alguma coisa de um do outro, mas é mais de testemunho para aprendizado, né? Fala para a própria pessoa fala o que ela está vivenciando, né? As dificuldades dela, que é para desenvolver o aprendizado. É um exemplo também, né, de vida que nós deveríamos ter aqui, né, de convívio, né, procurar sempre conversas elevadas. E o Aniceto, que é o orientador deles, né, que está mostrando aqui, ele conversou então no período da noite com o André Luiz e com o Vicente e falou que os três, né, que estavam ali, além de outros que compõem a equipe, iriam então descer para a crosta terrestre e que para desenvolver alguns trabalhos, né? Vai ser uma semana assim, de muita experiência no trabalho e aprendizado. André Luiz ficou muito feliz com a ideia dele poder atuar, dele trabalhar
no socorro fraternal aos encarnados e desencarnados aqui da crosta terrestre. E então começaram, só que para eles descer para cá, eles tinham que ter alguns preparativos, né? Não é assim, já vamos descer, já vamos fazer, já vamos começar a atuar lá. Então o Telésforo, né, ia auxiliar nessa preparação, o Aniceto, porque eles iam desenvolver aqui atividades de muita importância. Então esse é a missão deles e os preparativos para eles poder começar a trabalhar aqui. A André Luiz, então, ele começou a sonhar, né? Começou a imaginar, nossa, que bom, né? Eu já fui lá para a crosta terrestre algumas vezes, até tentei ajudar, mas eu percebi que eu tinha algumas dificuldades para auxiliar. Fui lá visitar minha família, mas eu percebi que não é tão simples assim. E eu percebi também que eu posso, né? Que a gente pode ter muita ajuda, né? Mas eu precisei do concurso, né, de outros trabalhadores. Porque quando ele estava lá na Terra, ele pediu ajuda, né? Daí veio socorro aqui no nosso lar para ajudar ele. E aí o Aniceto até falou para o André, né, que realmente parece que ele até leu o pensamento do André Luiz e falou: olha, você ainda não tem uma capacidade de ver, então você ainda vai precisar de um aprendizado maior para poder trabalhar nessa situação de socorro lá na Terra. Você vai ter problemas. Muito bem. Então, aqui, ó, deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos. Você, André, ainda não pode auxiliar os amigos encarnados, porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. E é razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. Como é que é isso, hein? A gente não vê, só vê os efeitos. Aí ele vai citar algumas questões aqui. Por exemplo, no mendigo, né, vemos só as misérias. Ele não vê o que está além disso aí. A gente não transcende a nossa miséria. Porque quando a gente vê alguém em sofrimento, qual que é o nosso comportamento? Se a gente é uma pessoa do bem, né? Se a gente está envolvido na questão do cristã, a gente vê a miséria, vê o sofrimento, fica até condoído, né? Mas não vê o porquê daquilo. Né? A gente às vezes não consegue ter essa visão mais ampliada da situação. Olha, às vezes a gente, até o Chico Xavier mesmo nos surpreende em algumas passagens da vida dele, né, que tem até o convívio dele com pessoas dessas dificuldades, né, que apresentam essas dificuldades. Tem alguns casos bem interessantes, e ele fala: olha, tal pessoa, né, que nós vemos aqui com uma pessoa que é desprezada até pela sociedade, pela sua condição tão difícil aqui na Terra, mas ele citou até um exemplo de pessoas que foram recebidas até pelo próprio Jesus lá no plano espiritual. Então a gente se surpreende com isso. Então a gente não vê além. Então o André Luiz, ele vai passar então por um tipo de tratamento para que ele possa verificar além da visão física, além daquela visão emocional, só da compaixão, né, da piedade, né, que às vezes... Oi? Eu estou tendo aqui uma intuição, né? E no caso ele teria que ter uma visão 3D. Essa é uma boa comparação, é bom mesmo. uma visão 3D, seria esse. É mesmo. Então, ele teria essa visão. Nós não vemos isso, né? Às vezes até o Chico Xavier, você já percebeu? Às vezes
a gente tá aqui encarnado, e daí a gente fica sabendo, ó, o Chico Xavier tá passando por dificuldade de saúde, né, enfermidade e tal. Nossa, coitadinho do Chico Xavier. A gente não tem essa visão? Como assim, coitadinho? Ele é um espírito de escola, né? Ele está cumprindo muito bem. Por que coitadinho? A gente tem que ir lá e dar é mais ou menos parecido com vamos trazer assim, Paulo faz a comparação, né, lá na questão que ele era atleta, ele participava de jogos, né, até as Olimpíadas, deriva lá da Grécia. Então, no esforço, quando a pessoa está lá numa corrida, né, e está se esforçando, e treinando, e correndo, a gente fala coitadinho, não fala não, a gente fala, nossa, vai, você vai ganhar, você vai vencer, continua treinando, vai, né? A gente não fica com essa ideia, assim, você está indo muito bem, a gente fica com coitadinho aquele que está com preguiça de fazer, né, de trabalhar, de ir para frente, de treinar, né, mas aquele que está no auge lá do seu desafio, enfrentando aquele desafio com coragem, com resignação, a gente fala, puxa vida, né? Que exemplo, que modelo de comportamento para mim, né? Então, quando a gente até faz uma oração por uma pessoa como essa, que mendigo, o que a gente olha? Você fala para ele, quando a pessoa está em sofrimento, mas ela está enfrentando bem a situação. A gente diz para ele assim, enxergar assim, né? Mas às vezes a nossa visão de dor e sofrimento ainda é muito material, né? A gente enxerga isso como... Talvez seja a visão pela nossa cultura, né? Nossa criação. As igrejas, as religiões mostram um Deus que castiga, né? Que penaliza, e a gente acha que está sendo castigado às vezes, né? Talvez seja por isso que a gente tem essa visão um pouco distorcida da coisa. Então, André Luiz, ele vai ser preparado para que ele tenha essa visão mais ampliada das coisas, né? Então, o mendigo, ele não vai ver só a miséria, mas vai ver além disso, né? E quando fazer oração pedindo forças para ele, fortaleça para que ele enfrente e vença a dificuldade com coragem, com resignação, com fé em Deus, com esperança. O Orlando, você sempre tem um exemplo que você traz, né, que é do Jerônimo, aquele gigante deitado, né? E eu sempre vejo ele assim, né? É uma pessoa que é um vencedor, não é isso? É um vencedor. Eu sou fã incondicional dele. Então, ele é um não cara que é um exemplo mas... para nós, né? Fala, poxa vida, tantas dificuldades que ele enfrentou. E olha que ele foi acometido pela enfermidade no auge da mocidade dele, né? Ele era um atleta, o Gerando Mendonça ele era um atleta, né? E enfrentou toda aquela dificuldade, nunca parou de trabalhar, né? De trabalhar em prol do próximo, mesmo todo limitado, né? Que ele andava numa cama, né? Carregavam ele numa cama. Então é essa visão que André Luiz e o Vicente vai ter, né? Então, aqui ele citou outro exemplo, no doente somente a ruína física. A gente vê uma pessoa enferma e fala, coitado, né? Tá enfermo, né? Não quer dizer que a gente não tenha que ter compaixão, né? Claro, pela dor do outro. A gente tem que ter essa visão, sim. Mas o nosso olhar, ele precisa ser ampliado. A gente precisa enxergar além disso. Olha, ele tá... eu tenho o exemplo aqui da dona Elza, né? Que ela enfrentou as dificuldades dela com muita coragem, com muita resignação. Do próprio André Luiz, né? Meu sobrinho querido. Nossa, eu chegava aqui e comentava, pessoal, eu não vejo o André Luiz reclamando, chorando, desanimado, de mal com a vida. Então, acho que é isso. E daí a gente tem que fortalecer isso na pessoa, né? Claro que a gente tem que ter compaixão, ajudar, né? De minimizar a dor aqui e ali, mas também ver além dessa situação, né? E perceber, olha, se a pessoa enfrentar as dificuldades aqui com determinação, com coragem, ele é um vencedor. É um vencedor. E é assim que ele está aqui. Então, depois de meditar, então, alguns momentos,
o Aniceto disse, né, procuraremos contudo remediar a situação. Que situação? Que o André Luiz ainda não tem essa visão. E se não tem essa visão, fica muito difícil para ele ajudar aqui na Terra. Porque de repente ele vê uma pessoa com uma situação muito difícil, ele fica pior que a pessoa. Como é que ele vai ajudar? Né? Eu vejo uma pessoa com um problema muito grave, eu pego aquele problema para mim. Não tem a pessoa esponja aqui na Terra? Eu conheço algumas pessoas assim. Então, ao invés dele ajudar, ele acaba ficando pior que o outro. Ele que vai precisar de ajuda. Né? Então, não está preparado para... É mais ou menos aquela pessoa que, digamos, um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, que vai ajudar numa cirurgia, vê o sangue e desmaia. Como é que ele vai ajudar? Não tem jeito, né? Ele fica pior do que o enfermo. Daí ele vai precisar, vai atrapalhar. Então é nessa situação que o Aniceto falou que eles iam preparar o Vicente e o André Luiz para que eles chegassem aqui na Terra e falar, e ainda mais, né? Falar amanhã de madrugada, veja bem, não é assim, você vai, né, no horário comercial, de madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete do auxílio magnético, as percepções, que fica junto ao centro dos mensageiros. Quando fala essa palavra magnético, magnetismo, a gente já imagina o quê? Tratamento magnético. Nós não fazemos aqui na Terra também, através da água magnetizada, né, que nós popularmente chamamos de água fluidificada, através do passe, né, que é a imposição das mãos, através da oração, que também é transferência de energia magnética. E lá no plano espiritual deve ter outros recursos ainda, até equipamentos para fazer esse tratamento. Então darei providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Então, vai abrir a visão dele, vai ampliar a visão, sentidos espirituais, para que ele veja a situação aqui na Terra de uma outra maneira. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Então, toda mudança, né, toda cura, toda terapia, toda medicação, é preciso o quê? Que o paciente contribua, colabore. Não é assim? Então, você receba em prece. Qual que é a contribuição que a gente dá para receber as energias magnéticas, o auxílio espiritual dos mentores, de Jesus, de Deus? A oração. E como é que é a oração? Aquela oração que Jesus ensinou. Qual que é a oração que Jesus ensinou? É através das mudanças, né? Não é só pedir. É pedir força, pedir coragem, né? Transcender. É uma oração que a gente transcende, né? Que a gente contribui, vai dar certo, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade. Então é uma oração maior. Rogue a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Então Deus me auxilia para que eu possa ver além, né? Além daquilo que eu vejo hoje, que eu possa ser uma pessoa útil no trabalho do bem. E compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, envie à majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Então, a oração. Então, não basta, sei lá, que às vezes, na casa espírita, às vezes a gente percebe isso, né? Vem pessoas lá, muitas de nós, né? Não é só pessoas, muitos de nós vão lá só para receber, né? E não faz a sua parte, como é que a gente vai receber? Né? Por isso que as casas espíritas falam, você vem por aqui, você tem que começar a orar, começar a estudar, fazer o culto cristão no lar, estudar o evangelho, modificar a sua forma de ver e pensar e sentir, começar a trabalhar em favor do próximo. Às vezes algumas casas espíritas até oferecem trabalho, lá e mesmo no Monte Livre oferece, né? Tem trabalho de evangelização, tem trabalho na sexta-feira, tem trabalho... qualquer tipo de trabalho. Eu vou lá na casa espírita para quê? Para limpar a casa, limpar lá o salão. Já é um trabalho, né? Eu tenho que me envolver com o trabalho para poder contribuir para a minha cura. Não é para ajudar o outro, não. Eu estou ajudando a mim mesmo.
É nesse sentido que eu tenho que ver sempre, né? É o maior beneficiário dessa atuação em favor do próximo sou eu mesmo. E agora ele lembra aqui, ó, não deseja induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência, né? Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. Como é que essas viciações do sentimento terrestre? É aquela oração dos lábios, que não é do coração, não é aquele desejo de mudança, né? É aquela. Jesus ele mostra muito bem, né, numa passagem dele, que é aquela oração do publicano, né, e do fariseu, lembra? Um vai na igreja e fala bem assim, acompanhado, né, dos seus serviçais que tocam trombeta, e ele vai lá e fala: olha, Deus, eu estou aqui para orar e louvar em seu nome, não sou igual esse publicano que peca o tempo todo, né? Então é uma oração só dos lábios e ainda de orgulho, de arrogância, de vaidade. E o outro fala, bate no peito, sofre, não consegue nem erguer os olhos, assim, cabecinha baixa, assim, fala: Senhor, Senhor, me perdoe, eu sou um pecador, Senhor, Senhor, me perdoe, eu sou um pecador. Aquela humildade, né? O Orlando também, eu sempre lembro, né? Você traz aquele exemplo também da oração, né? Daquela pessoa humilde, né? Que passa na igreja: ô Jesus, eu sou o Zé. Então, mas era de coração, era sentido, né? Não basta aquele que está lá deitado, com o rosto colado no chão, ou de joelho, ou se o coração não fala. Eu acho que isso aí é uma espécie de remorso, né? Que a pessoa sente, então ele faz uma prece assim meio agressiva, né? Né? Só da boca para fora, né? Nós somos assim muito egoístas ainda, né? A gente pensa muito na gente, no outro não. Então, esse convite aqui é justamente para né? Para isso, para que a gente não deseje induzi-los à atitude do fanatismo. Porque às vezes fala assim: você tem que orar o tempo todo, 24 horas por dia. Mas o que é orar 24 horas por dia? É eu mudar a minha forma de ver a vida. É eu passar em frente a uma situação e agradecer a Deus. Dependendo do que você está fazendo, já é uma oração. É uma oração, isso mesmo. Eu gosto de lembrar daqueles que faz teatro, né? Que eles apresentam, amigos da luz, né? Ele tem uma passagem que ele tá deitado na cama e tá falando bem assim: eu não sei, eu não sei fazer prece, eu não sei orar. E aparece o espírito familiar dele, o anjo da guarda, e fala: mas como assim você não sabe orar? Não, eu não sei, eu não consigo orar. Aí o espírito começa a conversar com ele, daí em certo tempo fala: escuta, como é que está seu pai? Então, olha, ele foi hoje no médico, já fez o exame, né? Detectou o câncer. Meu pai é uma pessoa tão boa, eu tô aqui tão envolvido, né? Pensando, né, que ele pode, que ele vai receber apoio, suporte, que ele vai enfrentar com coragem, com resignação. Aí depois que ele termina de falar, o anjo da guarda fala para ele: então, isso é oração, você acabou de fazer oração pelo seu pai. Então, é isso. É mudança de mentalidade, de visão de mundo, de pensamento. Isso que é oração, né? Não é aquela dos lábios, labial só. Então não é atitude de fanatismo, como diz aqui, né? Que às vezes tem aquele que fica o tempo todo: eu vou para a igreja, eu vou para o centro espírita. No centro espírita também tem os fanáticos. A gente fala muito dos fanáticos de outras doutrinas, mas dentro da doutrina espírita também, né? Às vezes a gente esquece de consertar as coisas em casa e fica o tempo todo no centro espírita. E a casa está lá aquela confusão, né? Minha casa mental, né, que é a mais importante, tá? Também é uma bagunça danada. Então a providência é essa, né? Receber tratamento, né? Para ampliar a capacidade visual. Então ele vai lá no gabinete do auxílio magnético, para magnético, as percepções, é o nome do setor lá no nosso lar: Gabinete de Auxílio Magnético às Percepções, que é onde as pessoas são despertadas para sentir
de forma mais transcendente. E a recomendação: receber o auxílio em prece, rogando a Deus que lhes permita a dilatação do poder visual. Então, aquele desejo sincero de que eu possa me preparar, né, ser preparado para ajudar. Aqui de novo ele está falando, né, que a gente não pode abusar da oração, segundo antigas viciações do sentimento terrestre, que aqui, às vezes aqui na Terra, né, nós somos treinados para fazer aquela oração só da boca para fora. Então, no círculo carnal, nós costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos. A gente faz oração, às vezes, até para se aparecer para os outros, né? Suplicando. E às vezes a gente suplica o quê? Facilidades. Ó, Senhor, né? Tira, me ajuda, né? Me ajuda a ganhar na loteria esportiva, me ajuda a ter um carro, me ajuda a me livrar dessa doença. Mas a doença é a cura, né? Às vezes aquela enfermidade é a cura. Eu estou precisando dela para mudar o meu sentir, o meu pensar, a minha forma de ver a vida, né? E às vezes eu quero tirar ela, né? Então, o que eu tenho que pensar? O Senhor me fortaleça para que eu tire aprendizado dessa experiência, para que essa experiência me ensine, me amplie a visão e a mudança de comportamento, a mudança de sentir, né? Tem até uma passagem, né, no Nosso Lar, né, que o pai lá de um dos, agora esqueci o nome que está lá, André Luiz até está presente, né? E ele sai do corpo físico, que ele ainda é bebê, né? Sai lá e vai se comunicar lá no Nosso Lar com os parentes, os amigos, né? E daí ele encontra a filha, né, de uma outra vida dele, né, que ele teve. Ele é bebê, encarnado. E daí ele fala com a filha e num determinado momento ele fala: minha filha querida, faça oração para mim para que não me deem facilidades, porque se me der facilidades eu posso fracassar de novo. Então esse talvez é o pedido. É claro que nenhum de nós vai pedir isso, né? Eu mesmo, sei não, é meio complicado isso aí, mas o caminho, né? Aquela pessoa que já está mais assim consciente das suas responsabilidades aqui na Terra, ela pede, sim, pede desafios, né? Eu preciso, como diz o ditado, né? Mar calmo não prepara um bom navegador, um bom capitão de navio. Opa! A Chile conseguiu. Que bom, tá me ouvindo agora. Então, o mar calmo ele não prepara, antes tarde do que nunca, é isso mesmo. Então, a gente precisa pedir, né? Saber pedir, né? Saber pedir. E às vezes a gente pede coisas que não é bom para nós. É igual criança caprichosa, teimosa, birrenta, né? Eu quero doce, mas o doce vai me fazer mal. Eu quero doce, né? Então a gente precisa se amadurecer. Então é nesse sentido que o André Luiz e o Vicente estavam se preparando, né, para ver além dessa questão, né? Pedir situações que auxiliem na própria iluminação. Então, resumindo, a oração ela é compromisso da criatura para com Deus. Que compromisso que eu faço, né, com Deus? De me mudar, de me transformar, de me reformar. E é compromisso de testemunhos, né? É compromisso de prática, de exercício daquela situação. É compromisso de esforço, aquela pessoa que é determinada. É compromisso de dedicação aos superiores desígnios. Todos nós temos tarefas, missões a cumprir. Essas missões não é só de ajudar ao próximo, é uma consequência, é uma ferramenta, mas na verdade nós estamos ajudando a nós mesmos, ao nosso crescimento espiritual. Quem ora nessas condições sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes abrilhantam os caminhos. Então, a oração feita nesses termos, ela realmente consegue fazer o efeito desejado. Toda prece deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. O que é isso, fidelidade?
fidelidade com o nosso comportamento, com o nosso desejo de mudança, né? Fidelidade com Opa, o Google que está avisando que nosso tempo está terminando. E hoje só eu que falei, hein, quase. Não deixei ninguém falar. Achei que ele estava muda e o Orlando eu também acabei que eu não provoquei. Vai que meu microfone queria que só você falasse. Gente do céu, desculpa, eu não consegui arrumar antes. E olha que eu fiquei tentando o tempo todo. Tentou, né? Muito bem. Então aqui é o tratamento, né? O tratamento magnético espiritual para que eles vá até a Terra, né? E eles possam exercer a tarefa que eles vão exercer aqui. Então, eles vão ter explicações, né, sobre como é que funciona tudo, para que eles possam atuar aqui na Terra com mais produtividade, né? Transcender a visão espiritual, que eles possam ver além daquelas situações de dor e sofrimento, ver que ali é um enfermo em recuperação, né? Ali e fortalecer eles não para tirar aquela enfermidade simplesmente, mas para que eles possam superar aquela situação com fé em Deus, com amor, né? com dedicação. E daí, depois que eles passaram pelo tratamento magnético espiritual, né, eles então foram liberados para que eles pudessem começar então a atuar. E em princípio o André Luiz não sentiu assim muita diferença, né, naquele tratamento. É claro que ele estava ansioso para aquele tratamento, eles pouco dormiram à noite, no outro dia chegaram lá com muita ansiedade, porque era uma situação nova. Imagine vários anos lá no nosso lar, só no nosso lar eles ficaram 9 anos, né? Depois ali em treinamento, conhecendo aquelas casas, aquela história, e agora eles iam ter a oportunidade de atuar aqui no plano físico, aqui na crosta terrestre, então eles estavam ansiosos. Mas o tratamento não deu, assim, deu uma alegria diferente, né? Mais coragem para enfrentar as situações, estava assim animado, né? Bom ânimo, né? Então aquela alegria assim diferente que eles nunca vivenciaram. Parecia que o sentido assim da visão e da audição estava assim mais limpo, mas eles só iam perceber essa mudança mesmo na prática quando eles se deparassem com algumas situações. E Aniceto então se mostrou assim bastante satisfeito, né, com o resultado, e marcaram então a viagem para a crosta terrestre ao meio-dia. Então essa é a questão, né? Nada de extraordinário, mais coragem, uma alegria diferente, e a visão e a audição límpidas. Aqui, para chegar aqui para a crosta terrestre, uma coisa, né? Quando a gente vai para uma viagem, a gente pega bagagem, roupa, um monte de coisa, né? Não levar nada, nenhuma bagagem, né? São espíritos, né? Vão aqui para a crosta terrestre sem nenhuma bagagem. A viagem ia durar uma semana e segue por um trajeto diferente, não aquela estrada, aquele caminho que geralmente os socorristas percorrem. Eles iam por um caminho mais difícil, que era justamente para o aprendizado deles. Lá no plano espiritual tem também os preparativos para que os caminhos fiquem livres, né? Aqui na Terra as nossas estradas não tem as empresas, as pessoas que conservam ela, né? Repõem asfalto, tapa buraco. O caminho do nosso lar, né? Da colônia nosso lar até a crosta terrestre tem muitos desafios. Só que os desafios são de ordem diferente daquilo que nós temos aqui no nosso trânsito, aqui na Terra. Então, pode ter espíritos mal intencionados, né, obsessores, pessoas vingativas, né, nesse caminho que pode atrapalhar. E esses caminhos, então, eles são muito preparados. E as pessoas que vão aqui reencarnar e são encaminhados pela equipe espiritual,
elas não podem ser contaminadas por influências desses espíritos, porque se eles forem contaminados, eles podem reencarnar aqui e nascer com diversos problemas de toda a ordem. Então, eles são envolvidos com uma proteção. Então, a estrada, ela é conservada, né? O trânsito é conservado. Para que eles tenham que fala de novo, né? A bagagem da terra, como é que é? Malas, dinheiro, bolsas, embrulhos. E a bagagem do nosso lar é o quê? É a boa vontade, né? É o desejo de servir, é o desejo de ajudar. Então, propósitos, energia, né? Eu me carrego de energia, gero energia. Nós somos todos, pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, geradores de energia. Boas, se nós estamos com bons propósitos, ou não tão boas assim, se os nossos propósitos também não são boas. Então, a disposição sincera de servir é o ponto fundamental, é a nossa bagagem, é a bagagem que eles trazem, né, para vir atuar aqui no plano terrestre. E os conhecimentos que eles adquiriram. Você vê que o André Luiz permaneceu longo tempo no nosso lar, nas câmaras lá de retificação, ajudando aqui e ali, estudando, se preparando. Depois foi para aqueles centros mensageiros, lá ouviu várias situações, vários casos, fez análise, né? Toda essa preparação, todo esse conhecimento, agora ele vai botar em prática, ele vai atuar e ver se ele pode realmente, se ele aprendeu realmente, né? Então aqui de novo ele explica, né, que os caminhos, né, que eu já falei, tem que estar preparado para que quando vai aquelas equipes, né, de reencarnação do nosso lar, que é um centro também de preparação de pessoas para reencarnar, elas têm que estar num caminho bem conservado. E eles iam por um caminho não tão bem conservado, que é justamente para conhecimento do André Luiz e do Vicente. Muito bem. Eu acho que nós vamos encerrar por hoje, porque eu acho que nosso tempo está acabando. Senão vai acontecer igual na semana passada, que o Google nos corta. Já estamos faltando um pouquinho, um minuto, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer algum comentário? Alguma colaboração? Então, eu volto a dizer, né? Se a gente não tiver o espírito, né? A gente não tem. Nós aqui na Terra não temos. A gente vê o sofrimento do outro muito superficial. E quando a gente vai orar, ele é tão superficial que a gente sente, né? O mesmo problema, se fosse comigo, né? Será que eu estaria? Já é um caminho, mas não é o ideal. A ajuda que necessita, porque todo sofrimento é luz. É igual meu filho aqui, eu via ele em sofrimento, 4 anos, né? Com câncer, um ano e meio sem a visão, né? Eu ficava com a dó danada dele, né? E me colocava muitas vezes no lugar dele. Falava, meu Deus, se eu estivesse no lugar dele, deve ser muito triste, né? Mas, na verdade, se eu tiver a visão 3D, eu vou começar a observar o seguinte, tudo que ele tinha para resgatar, ele está resgatando, resgatou, né? Ele vai passar para a vida espiritual numa condição bem melhor. Se ele não passasse pelo que ele passou, talvez ele sofreria lá no mundo espiritual. Teria que reencarnar novamente com sequela, né? Então, a gente tem que ter essa visão além Você tem que ajudar, você tem que fazer a prece, você tem que orientar, mas você deve fazer isso com uma certa consciência de uma visão além, né? Então, quando fala que o André Luiz teria que ter uma evidência melhor da situação para poder vir, e aí a gente fica colocando no lugar dele e nós. Como é que é, né? Eu imagino assim, que você fez uma colocação muito boa. Nossa Senhora, quem prestou atenção vai ter uma manhã muito gratificante, viu? Parabéns, meu mano. Você é um gênio. Né, Shirley?
Você é suspeito. Nós temos muito amor. Eu ouvi os últimos 15 minutos só. Fiquei só lendo e tentando fazer meu microfone funcionar. Meu microfone não, meu áudio. Você apertou aí, acho que fechou de novo o microfone. Fechei sem querer. É microfone sem fio, né? Quando dá um toquezinho assim, ele fecha. É isso. Ele tem o comando. Já passei por isso também. Bom, muito bem. Então, Dona Lalinha, a senhora quer comentar alguma coisa, Dona Lalinha? Menina, você já expressou muito bem. Então tá bom. Vamos então passar para a nossa parte do encerramento. Quem que quer fazer a oração final para nós? Pede para a Dona Lalinha, que ela ficou quieta o tempo inteiro. É mesmo, Dona Lalinha. Então, Ô, Dona Lalinha? Ouvir a sua oração. Eu estou só ouvindo, estou só degustando, viu? Mas a senhora pode Degustando as maravilhas. Para nós ou não? Como é que a senhora está aí? Faço. Opa, então tá. Tá por sua conta. Nós agradecemos ao Mestre Jesus por todos os benefícios que tem trazido para nós, inclusive essa maravilhosa aula de hoje, que nos trouxe um grande aprendizado. Muito obrigada, Mestre Jesus, por nos enviar essa maravilhosa obra do Chico Xavier para nos orientar, para nos alertar coisas maravilhosas desse jeito. Agradecemos a Ti, Mestre, por todos os benefícios que tem trazido para a nossa vida, todos os conhecimentos, e esperamos que no próximo sábado estamos aqui todos reunidos em Seu nome, e se assim Deus permitir, que assim seja. E assim seja. Graças a Deus. Na próxima, capítulo 15, nós vamos ver a viagem. A viagem não é só sair daqui e chegar ali. Vamos ver o percurso, como é que vai ser. Quais os aprendizados nessa viagem. Às vezes a gente faz uma viagem, só que quer chegar. Eu estou lendo um livro que fala dessa viagem, chama Luar Peregrino. Nossa, que livro, hein? Aí o rapaz perdeu a memória e ele chega a fundar até um centro espírita. Você tem uma ideia? Cada dia uma aventura. Cada dia uma aventura iluminada, né? Iluminada. Porque ele faz amizade por onde passa. Né? E aí tem uma outra turma que quer caçar ele para acabar com a vida dele, né? E ele é protegido pelo bem que ele faz. Olha, o livro tira o fôlego da gente, viu? Que livro extraordinário. Chama Luar Peregrino. Luar Peregrino. Eu já li. Segunda vez, eu já li. Estou lendo pela segunda vez. É muito bom mesmo. Já li ele. Já faz algum tempo. É uma viagem que ele faz. O André Luiz faz em espírito e ele faz encarnado. Amor Esquecido, né, Shirley? Eu mandei para você o link do filme. Lembra essa história. É um médico que perde a memória também. Eu tinha assistido ele no final de semana passado. E ele realmente é um filme impactante. Se você for olhar nas entrelinhas da história, que a gente estava comentando, né? Sai fora da linha da tragédia que ele tem de perda da família, né? Primeiro pela traição da esposa, né? E aí pela traição do amigo. Aí ele perde tanto a vivência profissional dele, né? Então ele era o ciúme, a inveja, né? O primeiro ciúme, a inveja, a traição da mulher, que é na parte amorosa, e a perda da filha, que é o amor da vida dele. Tudo causa uma consequência. Eu gostei muito. E essa ocorrência, tudo que parecia um mal, foi um bem para ele, né? Exatamente. E como as coisas se entrelaçam, né? Nada é por acaso, né? Foi uma descoberta.
nova. Um abraço a todos vocês aqui que estão me avisando que vai encerrar. Está avisando mesmo para acabar. Um abraço a todos.